E chegamos ao último episódio de Creature Commandos, o final da temporada. E podemos dizer que esse episódio foi da Nina, com um grande flashback envolvendo a sua origem. E também tivemos o desfecho da trama de Pocolistan. E no vídeo de hoje vamos completar a nossa saga para analisar todos os episódios de Creature Commandos. E esse episódio teve uma grande revelação envolvendo a Cersei, porque no final ela não estava mentindo com a sua visão do futuro. Então esse episódio teve muita coisa acontecendo, teve muitas referências também, e nesse vídeo vamos destrinchar tudo o que aconteceu no episódio 7 de Creature Commandos. Mas, afinal de contas, foi um bom episódio final de temporada? Porque eu confesso para vocês que fiquei um pouco decepcionado, e especialmente com toda a trama do presente. O episódio se inicia com um flashback envolvendo a origem da Nina. Ela nasceu de um parto comum, mas com uma condição extremamente rara, na qual os seus pulmões ficam para o lado de fora do corpo. A mãe fica desesperada, temendo pela sua filha, mas o seu pai, o famoso cientista Mazursky, está tranquilo. E esse episódio finalmente vai falar um pouco da Nina, que até esse momento da série não fez muita coisa, né? Em Pocolistan, o Frankenstein está se deslocando até o castelo. Ele até comenta aqui com o taxista todo o seu plano de impressionar a noiva. E ele chega na entrada do castelo bem a tempo para ver a noiva e os seus aliados tomando a torre de comando. A Nina não parece muito determinada a realizar essa missão final, mas a noiva novamente a relembra do que a Waller informou, de que a princesa vai trazer o fim do mundo. E isso já é motivo suficiente. Ela começa a vasculhar câmeras para achar um caminho mais tranquilo, sem guardas, até a princesa. E assim, desde o início, a Nina é uma personagem que repudia a violência. E ela, lá dentro dela, sabia que em algum momento ela iria ser confrontada a ter que usar a violência. Era uma coisa que ela estava evitando, a gente já sabia que em algum momento iria acontecer na série, e agora chegou esse momento. O Fósforo também acessa computadores atrás de filmagens de dias anteriores para procurar uma brecha. Contudo, ao fazer isso, ele acha uma imagem enigmática de 2 dias atrás da princesa, recepcionando um monstro que parece bem familiar. E no primeiro momento não dá para identificar quem é esse monstro, mas depois a gente vai ficar sabendo que é o Cara de Barro. E é aqui que vai se construir o grande plot twist da temporada. Depois de ver essa imagem, os monstros são interrompidos pelo Frankenstein na janela. Ele já chega todo apaixonadinho aqui e tenta falar sobre a princesa ser inocente, mas leva chumbo da noiva. São vários tiros que derrubam a criatura da torre, deixando Frankenstein estirado no chão. E bem, aqui já entra a primeira decepção desse episódio que envolve o Frankenstein. Porque a gente ficou a temporada toda desenvolvendo ele, para ele chegar aqui no grande episódio final, e a noiva simplesmente dá tiro no peito dele, ele cai no chão ali e fica por isso mesmo. Ele só vai voltar mesmo na cena pós-crédito. Então assim, ó, de coisa importante para ele fazer na temporada, acabou. Para mim foi só um jeito muito preguiçoso de se livrar desse personagem sem que ele tenha um grande envolvimento com o final. A história volta para o passado da Nina, e vemos que ela precisa vestir esse equipamento desconfortável para poder sobreviver. Esse é um dispositivo criado pelo seu pai. Detalhe aqui para o easter egg do jornal Star City, a cidade do Arqueiro Verde. A mãe da Nina, a Lily, não a suporta ver desse jeito. Ela depois desabafa, dizendo que isso não é vida. O pai tenta falar que ela está feliz, mas Lily diz que com o passar do tempo, ela continuará tendo que precisar de novos equipamentos. Até que ela diz que, lá atrás, eles deveriam tê-la deixado fora dessas máquinas, implicando que ela deveria ter morrido. A conversa escalona, até que o Edward fala que a Nina não reconhece a Lily como mãe, porque ela não a olha como se fosse sua filha. E bem, aqui o James Gunn está construindo a origem da Nina, e boa parte da origem dela ele está realmente se inspirando nas HQs, e que aconteceu na época do Flashpoint. Lembrando que ela apareceu justamente pela primeira vez nas HQs do Flashpoint. Quando começou os Novos 52, a sua origem foi levemente modificada para explicar como que ela ganhou a aparência de anfíbia. Mas o James Gunn realmente adaptou a versão do Flashpoint, e adicionou novos elementos, como esse drama envolvendo o bullying e a mãe que não a aceita. E um dos pontos positivos desse episódio é realmente essa conversa do pai com a mãe. É realmente triste ver como que essa mãe realmente não aceita a filha dela pelo jeito que ela é. Ela, inclusive, cogita de um jeito muito frio de que deveriam ter deixado ela morrer. Pô, gente, isso não é uma coisa que uma mãe faria. E tudo isso torna a história da Nina muito mais trágica. A Nina, com certeza, não tem o passado mais trágico de todos ali,
mas ela é talvez a única personagem que alguém lutou por ela, que no caso é o pai dela. E mesmo assim, apesar de todo esse esforço, ainda culminou numa origem trágica. No presente, o plano de infiltração dos comandos continua. E quando o Fósforo tem que derreter uma parede do castelo, novamente voltamos para o passado da Nina. Só que agora ela está um pouco mais crescida e caminhando com dificuldades por causa do equipamento. O Dr. Mazursky, no entanto, diz para a pequena Nina que ele tem um tratamento em mente que fará com que ela não precise mais usar esses equipamentos. Isso nos leva para a cena seguinte, que explica como que a Nina ganhou suas habilidades de anfíbia. O seu pai realiza uma cirurgia que altera o DNA da criança, para que ela possa respirar mesmo com os pulmões cheios de líquido. E esse processo realmente acaba mudando toda a fisiologia da Nina, e ela não consegue mais respirar. Aí sim, ela se transforma nessa aparência de peixe que conhecemos. O seu pai rapidamente percebe o que está acontecendo e a leva numa pia, enchendo-a de água. Alguns segundos se passam e parece que a Nina se afogou. Mas então ela finalmente consegue respirar. Então o que acontece é que a Nina ganhou essa aparência por puro acidente. O plano original do pai dela era realmente só curar a condição do pulmão. Mas as coisas saíram um pouco de controle. Só que a sorte dele é que deu tudo certo no final. Agora, também é interessante ver essa história pela perspectiva do pai, porque o pai da Nina tá fazendo absolutamente tudo que ele pode para conseguir dar uma vida boa para ela, mesmo que isso envolva métodos um tanto quanto perigosos. E de certa forma, isso é para contrastar com o pai da noiva, que se aproveitou dela, e também para usar como argumento de como que a criação dos pais, a educação dos pais, afeta na personalidade dos filhos. E esse é um dos motivos de eu ter gostado dessa temporada, deles terem juntado a Nina com a noiva para serem grandes amigas. É bem verdade que o roteiro não faz assim um grande esforço para justificar essa amizade, mas eu entendo o que eles querem fazer. Eu consigo ver a lógica do porquê que elas acabam sendo amigas. Porque apesar delas serem, em termos de personalidades, muito diferentes, elas têm uma coisa em comum, elas sempre foram excluídas pela sociedade por conta da sua aparência. E isso meio que gruda elas. Voltando para o castelo, a princesa Ilana, a muito contragosto do seu chefe de segurança, vai fazer um mergulho matinal. E ela quer mostrar que não é covarde. E essa princesa Ilana também, né, convenhamos, não tem muita noção, né? Ela tá pedindo pra morrer. De verdade, essa personalidade um pouco mais despreocupada com a situação toda que ela tá vivendo, mostra o quanto que ela foi mimada. Mimada por ser da elite, que nada acontece com ela, ninguém vai conseguir tocar nela, que ela consegue tudo o que quer. E isso tudo é pra fazer o grande foreshadowing de que, na verdade, a princesa Ilana, ela era do mal, né? Ela era a vilã que tinha aquele plano pra conquistar os Estados Unidos. Agora, ela ir na piscina nesse contexto é só uma desculpa que o roteiro dá pra depois justificar a Nina poder ter uma chance de enfrentar ela debaixo da água. E isso que eu achei um pouco forçado, sabe? Se lá nos primeiros episódios eles tivessem estabelecido que a princesa todo dia de manhã vai tomar banho na piscina, aí eles poderiam fazer esse gancho e justificar isso aqui. Mas do jeito que isso surge no final, parece realmente que o roteirista tá querendo forçar para justificar o cenário que ele vai criar na cena ali que a Nina vai tentar matá-la. Perto dali, o Fósforos finalmente atravessa a parede do castelo, e eles estão pertinho do lago onde a princesa vai mergulhar. Detalhe é que o Doninha, quando vê a princesa, tenta ir até ela, lembrando daquela menina que aparece no flashback do Doninha. A Nina o impede, e depois lembra, né, que lá no primeiro episódio o Doninha ficou brincando com a princesa. E com isso vamos para mais um flashback da Nina. E agora com ela adolescente. O seu pai a está inscrevendo numa escola. O doutor estava educando ela diretamente em casa, contudo, ele entende agora que a Nina precisa socializar com as outras pessoas da sua idade. Afinal, ela só conhece o pai. A diretora concorda em aceitá-la no colégio, por respeito ao trabalho do Dr. Mazursky. E aqui, santa inocência do professor Mazursky, né? Um monte de pessoas sofre bullying no colégio por N motivos. O que será que vai acontecer com uma adolescente que para respirar precisa de um tubo cheio de água? É o prato cheio do bullying. E dito e feito, pois quando a Nina tenta se enturmar fazendo esportes, já tem uma garota que chama ela de cara de sapo. Agora, o que a Nina queria fazer praticando esportes? É uma bolada na cara e quebra esse vidro aí de água que ela tem, e aí o que ela vai fazer? Vai morrer, né? Depois o bullying se intensifica, com alguns garotos forçando ela a fazer barulho de sapo. E a Nina chora dentro do capacete. Voltamos pro presente. E o Rick Flag acorda do coma e consegue dizer algumas palavras para Amanda Waller. Ele diz que a Waller estava errada em relação a Ilana, e menciona o nome daquela professora especializada em Amazonas.
para depois novamente apagar. De volta aos comandos, o Doninha continua tentando chegar próximo da Ilana, até que a Nina pergunta como que eles vão passar por tantos guardas. Para isso, a noiva dá uma boa encarada nela, mostrando que ela já tem a resposta. É agora, Nina! É aqui a sua chance de fazer alguma coisa nessa série. Voltamos pro flashback e vemos que a garota continuou a sofrer bullying no colégio. E foi tanto que ela resolveu tomar uma atitude drástica. Ela deixa sua casa e, numa carta de despedida, revela ao seu pai que, embora ele tenha tentado de tudo para fazê-la ter uma vida normal, ela não pertence ao mundo dos humanos. A Nina quer ser livre, e assim tira sua roupa e vai direto nos esgotos. E essa despedida da Nina envolvendo a carta é muito boa. Você realmente compra toda a dor do pai, que realmente não via a Nina como um peso. Ele via ela como a sua filha e estava tentando fazer de tudo para dar um futuro a ela. Finalmente um pai bom nessa série animada. Só que a Nina, assim como a mãe dela, a via como um grande peso, como se ela estivesse fazendo mal pro pai dela. E esse é um cenário bem interessante, uma alegoria de depressão aqui, o que de novo contribui para essa tragédia da origem da Nina. E ainda tem mais um flashback que também é bom. A noiva fala para a Nina que ela é a única que poderá matar a princesa, já que ela tá debaixo da água. A noiva dá uma adaga para Nina e já instrui como matar a princesa facilmente. Só que, bem, ela é nova nesse departamento de matar pessoas e fica se enrolando. No fim, a noiva diz que a princesa é só mais uma humana, enquanto que a Nina é um monstro, assim como o resto do grupo. O Fósforo também dá aquele apoio. E com esse novo senso de pertencimento, a Nina vai em direção à princesa. E poxa, foi um tanto quanto fácil convencer a Nina a matar uma pessoa. Mas vamos tentar olhar essa cena nos olhos da Nina. Essa talvez seja a primeira vez na vida dela que ela encontra um grupo de pessoas que, assim como ela, a apoiam a fazer as coisas. Isso contrasta com o que acontecia no colégio, que ela sofria bullying e não tinha nenhum amigo. Agora ela tem amigos. Pois é, finalmente a Nina conseguiu seus amigos. E agora ela pode se deixar ser influenciada por esses amigos e cometer crimes horrendos. Quando ela mergulha para ir matar a princesa, chegamos na última cena de flashback. 3 anos se passaram desde que ela deixou seu pai. E a Nina é fotografada em Star City, causando um grande alvoroço por toda a cidade. E olha aí, de novo, a referência à cidade de Star City, mas também não só Star City, porque eles citam Bloodhaven. Ah, será que quando aparecer o Asa Noturna no DCU ele vai estar em Bloodhaven? O pai da Nina reconhece sua filha na matéria, e uma operação policial se mobiliza e consegue capturar a Nina. Todo um circo se forma para ver essa criatura capturada. Quando a Nina está sendo levada pela polícia, o pai dela aparece e está enfurecido. Quando ele derruba um policial e corre até a sua filha, novamente temos um policial que sai atirando a troco de nada e atira no pai da garota. E ele morre na frente da sua filha. A coitada da Nina não consegue dizer nada, pois não pode respirar. E assim, ela é presa e trancada num tanque. E aqui fica a dúvida de qual que é o pior policial do ano. Aquele do flashback da Doninha ou esse que matou o pai da Nina? Meu Deus, santa incompetência, né? Mas enfim, é aqui que termina o grande flashback da Nina. E ficou bem claro, né, que eu gostei bastante desse passado. De uma forma geral, todos os flashbacks de todos os Creature Commandos são bons ao longo da temporada. Agora, essa trama do presente, como vocês vão ver, vai se desenrolar e de uma maneira que eu não gostei muito, não. Nos Estados Unidos, Amanda Waller e Economus vão até a casa da professora e encontram os restos do cara de barro, o que já levanta a sobrancelha dos dois, já que ele é um metamorfo. E aqui precisamos conversar um pouco sobre esse cara de barro, porque toda a construção da cena leva a crer que o cara de barro morreu. É claro que a gente está falando de um universo onde existe magia e tudo realmente é possível. Basta uma linha no roteiro para explicar que o cara de barro está vivo e só precisava de mais tempo para poder se recompor ali. Mas, de novo, né? Toda essa cena leva a crer que ele realmente morreu ali. E nisso ainda fica a dúvida de quem é esse cara de barro. Vai ser o mesmo cara de barro que a gente vai ver no filme dele? Porque será que eles realmente vão fazer um filme solo do cara de barro, que é um personagem que já morreu, teoricamente, né, no DCU? Sinceramente, eu acho que tem muito mais chance deles explicarem que é um outro personagem, um outro cara de barro. Porque, como a gente sabe, existem vários dentro das HQs da DC. De qualquer jeito, eu acho que isso mostra um pouco o quanto que o filme do cara de barro
era algo que o James Gunn não estava contando que fosse acontecer. Mas ele decidiu fazer porque chegou esse roteiro, e pelo jeito o roteiro é muito bom, e ele disse, então vamos fazer. Não foi exatamente uma coisa planejada, digamos assim. Os dois descobrem o corpo da professora, e imediatamente a Waller entende que foi enganada pela Cersei. Ela já começa a fazer ligações, mas parece que não vai dar tempo, pois a Nina tá chegando perto da princesa. Quando ela está próxima de matar a Ilana, a memória afetiva do Doninha com a princesa fala mais alto, e ele vai até ela, estragando todo o plano. A Ilana é alertada no tempo certo e vê a Nina, iniciando uma luta subaquática entre as duas. E a Nina tinha apenas um trabalho e ela conseguiu estragar esse trabalho no seu habitat natural, debaixo d'água. Dr. Fósforos agarra a Doninha, que dá uma mordida em sua mão. E assim, galera, a Nina não tem experiência nenhuma de luta, né? Logo, o que acontece é que a Ilana mata a sangue frio a Nina, com várias apunhaladas. A noiva, então, vê o corpo da sua companheira emergindo da água, enquanto que os comandos são cercados pelas forças do castelo. E no fim, quem morreu realmente foi a Nina. No último vídeo eu tinha teorizado que poderia ser a noiva se sacrificando pela Nina, e esse episódio final até que focou bastante nessa questão da amizade da Nina e da noiva. O que de certa forma eu acertei, mas eu errei feio quem realmente ia morrer. E coitada da Nina, né? A personagem mais inocente desse grupo acabou pagando o pênalti e morreu. Você pode ficar bravo com James Gunn, que matou a sua favorita, que ela era a melhor personagem, mas assim, ele tá pegando basicamente a forma do Esquadrão Suicida, e o Esquadrão Suicida, a coisa mais legal que tem é que eles vão pra missões pra morrer. Então, sei lá, eu gostei que ela morreu. Agora, o que eu não gostei é o que vai acontecer depois, porque eles usam a morte da Nina como motivação pra noiva. E essa é a clássica trope da mulher na geladeira. Vocês lembram quando mataram a namorada do Kyle Rayner só pra ele ficar um pouquinho triste? É basicamente o que acontece aqui. E uma outra coisa que chama atenção nessa cena é que você vê pelos olhos da princesa Ilana que ela matou a sangue frio mesmo, sabe? Essa personagem coitadinha Disney que ela criou é só fachada mesmo, né? Ficou bem evidente nessa cena. O chefe de segurança da princesa aparece com um comunicador, e a Amanda Waller diz pra noiva que eles cometeram um erro. E é agora que a gente chega na parte final do episódio que eu tenho alguns problemas com ele. Simplesmente teve uma tentativa de homicídio da princesa do país, e um guarda, depois de testemunhar tudo isso, chega com um telefone que tá a Amanda Waller ali, e passa pra noiva, a pessoa que talvez fosse matar a princesa. Assim, eu acho isso um pouquinho forçado, tá? E por que a princesa Ilana iria confiar na Amanda Waller depois de sofrer uma tentativa de assassinato por parte da própria Amanda Waller? Mas é isso que acontece, ela simplesmente perdoa todo o grupo do Creature Commandos ali por ter tentado matá-la. Um tempo depois, os comandos estão no castelo, e o Doninha tá sendo agraciado pelos soldados por ter salvo a princesa. E o Fósforo tá pistola com ele pela mordida que recebeu, e revela que ninguém tocava nele há 15 anos. E aqui temos uma informação importante, porque se ninguém toca no Dr. Fósforos há 15 anos, isso significa que a transformação dele aconteceu há 15 anos. No flashback do Dr. Fósforos, parece que ele vira o chefão do crime logo após a morte do Rupert Thorne. E digamos que tenha passado no máximo 1 ano ali desde que isso aconteceu. Essa informação acaba sendo importante porque logo depois ele é capturado pelo Batman. O que significa dizer que o Batman do DCU tem, no mínimo, 10 anos de experiência. E talvez essa daqui já seja até uma preparação para justificar a própria existência do Robin Damian Wayne. Mas aqui sou eu teorizando. De qualquer jeito, é uma dica que o Batman do DCU pode ser um pouco mais velho, sim. A noiva, então, aparece no escritório da Ilana, que explica que entende o lado dos monstros, que eles estavam seguindo ordens, e que não guarda nenhum rancor por isso. Mas é aí que vem o plot twist! A noiva revela que sabe do envolvimento da princesa com o cara de barro, e por causa da fita de segurança. Ela explica passo a passo do plano da princesa. Primeiro manipulou o Flag para tentar matar a Cersei, e quando isso não funcionou, usou o cara de barro para personificar a professora e desacreditar a visão da feiticeira. Ou seja, quando a professora McPherson aparece lá em Bell Rive, ela é a professora de verdade, ainda não era o cara de barro ali. E isso significa dizer que toda aquela visão da Cersei é possivelmente real. A noiva deduz que a Cersei tinha espiões em Bell Rive, o que também é confirmado nesse episódio. Foi com esse espião que eles descobriram a doutora McPherson,
e mandar um cara de barro para matá-la, e assim fingir que é ela para descredibilizá-la. Depois disso, foi só uma questão de tempo para o Rick Flag agir para defender a sua amada princesa. Agora, que planinho é esse, hein, dona Ilana? Meu Deus! Um plano com 500 etapas que contava total com a conveniência do roteiro. Aliás, isso até me lembrou aquele plano mequetrefe do Lex Luthor lá no Batman vs Superman. Quando você coloca esse plano da princesa Ilana no papel, ok, ele até faz sentido, mas na prática é um plano muito, mas muito forçado. Como que diabos o cara de barro foi para Pocolistan, combinou com a princesa Ilana, voltou para os Estados Unidos, matou a professora e tudo isso em menos de um dia? Lembrando que tudo isso acontece depois que os comandos saem de Pocolistan. Simplesmente não tem tempo hábil para esse plano ser executado desse jeito. Talvez fosse plausível se o cara de barro recebesse as ordens de matar a professora se ele estivesse nos Estados Unidos. Mas ele foi para Pocolistan, ele apareceu nas câmeras de segurança, e isso que torna esse plano quase impossível de ser praticado. A noiva fala que vai matar a Ilana, não para salvar o mundo, mas sim porque ela matou a sua única amiga. Antes que a Ilana possa se defender, a noiva saca sua arma e dá um headshot na Ilana. E com exceção desse plano mequetrefe da princesa, eu acho que toda essa cena aqui ficou bem legal. Eu gosto da ideia de terminar o arco da noiva com ela não matando uma pessoa porque pediram ela matar, mas porque ela matou por vingança porque mataram a amiga dela. Lembra aquele diálogo que aquela mulher do episódio anterior falou pra noiva? De que ela não se valoriza, ela não valoriza a vida? Aqui a gente tá vendo que ela sim valoriza a vida da Nina, a vida da sua amiga. É verdade que ela tá agindo por vingança, mas ainda assim são monstros, eles são vilões. Não é que subitamente a noiva virou uma heroína, sabe? Mas mostra que ela não é só uma máquina de matar que o governo pede pra ela fazer o que ela quer. Agora, de novo, dava pra fazer todo esse arco da noiva sem matar a Nina. Depois de cometer esse crime político, a noiva fala pro resto dos seus companheiros que eles estão de saída. Os três saem caminhando dali. Mas no final, vemos que a noiva está chorando pela morte da sua amiga. E agora assim, ó, de novo, me desculpa, mas o roteiro tá com muita conveniência. Não há nenhuma hipótese desse grupo ter saído de Pocolistan sem que eles tenham sido presos. Ou vocês vão me dizer que ninguém escutou um barulho de uma arma vindo do escritório da princesa? 500 guardas no castelo. E mais do que isso, eles saíram do castelo, foram até o aeroporto, pegaram um avião. E aí eles conseguiram. Ninguém pediu nesse meio tempo, que deve ter levado horas de se deslocar do castelo até o aeroporto. Ninguém viu que a princesa tinha morrido. Roteiro, você tá forçando um pouquinho, roteiro. Algum tempo depois, o Economus está com a noiva em Belle Reve e comenta a atuação pífia do Flag como líder dos comandos. E como ele foi facilmente enganado pela princesa. Ele diz que a Waller sabe como mostrar gratidão por um trabalho bem feito. Ou seja, a Amanda Waller ficou feliz que a noiva matou a princesa Ilana. E ok, eu entendo parcialmente o porquê que ela tá feliz, já que a visão da Cersei era, na teoria, real, e a noiva matou a Ilana impedindo que essa visão se concretize. Beleza, mas eu fico pensando no incidente diplomático que isso causou. Porque os caras foram lá e mataram a princesa. E não é como se ninguém soubesse quem matou a princesa. É óbvio que Pocolistan sabe quem matou. Foi o Creature Commandos. Eles têm provas, registros telefônicos que o Creature Commandos estava aliado a Amanda Waller aos Estados Unidos. Eu simplesmente não consigo entender como que o roteiro simplesmente ignorou isso. Quero começar que essa mesma série começa com uma crítica política. É o pretexto todo, o intervencionismo dos Estados Unidos para fazer a invasão levar o Creature Commandos para lá. E aí, quando acontece isso, e você realmente precisa envolver política para justificar o que tá acontecendo, o roteiro simplesmente ignora. Pô, velho, não dá. É revelado que a noiva agora será a líder do time. E vemos novos integrantes, como o Tubarão Rei, G.I. Robot, que está vivo e com uma nova aparência, a Nosferata e o Cálice. E essa provavelmente vai ser a equipe da segunda temporada. Eu gostei bastante do G.I. Robot como personagem nessa temporada, mas eu não sei se havia necessidade de trazer ele de volta. Porque tudo que ele poderia contribuir para uma segunda temporada, eles meio que já fizeram na primeira. Ainda tem a cena pós-crédito, que mostra que o Frankenstein está vivo e sendo cuidado por uma senhora idosa. E esse foi o último episódio de Creature Commandos. Como eu disse, eu achei esse episódio, principalmente os últimos 5 minutos, muito decepcionantes. Pra mim foi um final rushado que deveria ter tido no mínimo mais um episódio. Ter o flashback da Nina junto com a trama final do presente
foi algo que comeu muito tempo do episódio. E não me entendam mal, o flashback da Nina é legal, mas eu não sei se eles deveriam ter feito isso no último episódio. Por isso que eu acho que deveria ter realmente 8 episódios. E também em termos de cenas de ação, esse episódio não teve muita coisa na real. E foi bem anticlimático, digamos assim, para um episódio final. Eu acho que no final do dia a série do Curtir Comendos valeu, ela foi boa, mas especialmente por causa dos flashbacks. A trama do presente, ela vai tendo uma construção, você espera que ela tenha um grande final, e olha só, eu nem tô pedindo que seja megalomaníaco, que tenha uma super cena de explosão, que apareça um monstro gigante, nada disso. Mas eu só não quero que seja anticlimático, que é o que ficou essa sensação. Eu tava assistindo o episódio, vai terminar assim? Ok, terminou. Realmente era isso mesmo. Então tá, né? Essa é a minha única reação possível com esse final. O James Gunn uma vez falou, né, que ele escreveu essa série bem rapidamente, uma coisa que ele fez quase que no automático, e eu acredito. Olha, entre os trabalhos recentes do James Gunn, na minha opinião, esse é o mais fraco. De todos os Guardiões da Galáxia, do Esquadrão Suicida, do Pacificador, pelo que ele já escreveu, realmente dava pra esperar bem mais do Curtir Comendos. Mas a verdade é que o Curtir Comendos nunca se propôs a ser grande coisa também. Ela é boa o suficiente, não é extraordinária, não é ótima. É por isso que pro episódio final eu vou dar nota 6, eu fiquei decepcionado. Mas pra série toda, a temporada mesmo, eu vou dar nota 7,5. Todos os outros episódios realmente são bons e alguns são muito bons. Como eu disse, destacando bastante os flashbacks e algumas interações dos personagens. A gente vê o dedo do James Gunn de forma positiva em várias coisas. Mas eu não consigo entender o que estava passando na cabeça dele para fazer essa trama no presente. E que é, sinceramente, muito qualquer coisa. Por que simplesmente não fazer uma antologia mostrando só o passado desses personagens? Faz, sei lá, um DC Showcase 5 episódios. Um da noiva, outro do Frankenstein, outro da Nina, outro do Doninha. E aí você vai ter até mais tempo para desenvolver esses personagens no flashback. Eu acho que isso teria sido muito mais proveitoso do que ter a trama do passado, do flashback, e a trama do presente. E no final, só a do passado realmente ser bem legal. Mas enfim, galera, essa daqui também é só a minha opinião. Quero a opinião de vocês. Gostaram? Que nota vocês dão pro Curtir Comendos? E no mais, eu fico por aqui e agora é esperar o próximo conteúdo do DCU, que vai ser o Superman. Pode chegar, Superman!